Olá, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre a cetamina. A cetamina é um potente anestésico geral e que foi desenvolvida em 1965 pelos laboratórios norte-americanos Park e Davis, com o intuito de se criar um potente anestésico. A cetamina, ela produz um efeito diferente dos outros agentes anestésicos. Esse efeito é descrito na literatura como anestesia dissociativa. Provoca uma marcante perda sensorial e anestesia, bem como amnésia e paralisia dos movimentos, sem a perda real da consciência. Os pacientes podem permanecer com os olhos abertos e mover os membros involuntariamente, e geralmente apresentam respiração espontânea. Pesquisas vêm demonstrando a eficácia do seu uso em anestesia, em dor, cuidados paliativos e cuidados intensivos. Recentemente, também tem sido usada para dor pós-operatória crônica como coadjuvante em psicoterapia, como tratamento para depressão e transtorno de estresse pós-traumático. No entanto, entrou no imaginário dos jovens para uso de forma recreativa como forte alucinógeno, o que, devido ao seu potencial tóxico, pode trazer diversos problemas para a saúde. Em relação ao seu mecanismo de ação, a cetamina inibe de forma não competitiva os canais iônicos dos receptores MDA, da membrana pós-sináptica dos neurônios no corno dorsal da medula espinhal. Neste local, há dois pontos de ligação para a cetamina. Um é dentro do próprio canal, né, do receptor, e outro na porção hidrofóbica do receptor. Somando a isso, a analgesia da cetamina também se dá pela ativação da serotonina e noradrenalina. E ela também interage com receptores opioides, com efeito direto sobre os receptores opioides delta e ações para aumentar a função dos receptores no opioide. Em relação à fisicoquímica dela, apesar de sua lipofilicidade, a cetamina ela é solúvel em água e se encontra comercialmente disponível como 10, 50 ou 100 mg por ml em solução de água e são de cloreto de sódio juntamente com conservante cloreto de benzetônio. A cetamina é normalmente administrada por via intravenosa em uma dose de indução de 0,5 a 1,5 mg por quilograma, mas também pode ser usada via oral em uma dose de 4 a 6 mg por quilograma ou retal em uma dose de 8 a 10 mg por quilograma. A duração da dose de indução varia de 10 a 15 minutos e o nível hipnótico é de 1 mg por ml. O seu tempo de meia-vida é de aproximadamente 3 horas, e ela apresenta uma metabolização hepática pelo sistema citocromo P450 e norcetamina, que é um metabólito ativo com cerca de 33% de ação da cetamina. Ela posteriormente é secretada na urina pela bile. A exposição da droga para a população em geral é limitada para aqueles que recebem como anestésico ou as utilizam de maneira recreativa. A toxicodinâmica se dá pelas drogas anestésicas e de sedação que bloqueiam os receptores NMDA, aumentam a apoptose neuronal no cérebro e resultam em déficits cognitivos de longo prazo quando usados por mais de 3 horas, né? Que é o caso das pessoas que usam de forma recreativa. Em relação à dose tóxica, foram encontrados estudos, né, realizados em ratos em que a dose letal, né, para matar 50% dessa população utilizando, né, a dose via intravenosa foi de 77 miligramas por quilograma e a via intraperitoneal de 400 miligramas por quilograma. Em relação aos sintomas, nós temos a analgesia, anestesia, alucinações, elevação da pressão arterial, broncodilatação, cialorreia e broncorreia. Os efeitos adversos relatados com a cefalina e cetamina estão comumente relacionados à liberação de catecolaminas. O tratamento não tem um antídoto específico para ela, mas o tratamento com antipsicótico, como a paliperidona, para a psicose, manter as vias aéreas abertas e auxiliar a ventilação se for necessário, né, para a pessoa que está com dificuldade de respirar. E tratado como convulsões, hipertensão, hipertermia, radiomiólise, se ocorrerem, né, de forma é, se ocorrerem. Os usuários da acetamina, eles são atraídos pelos efeitos em baixas doses, como perda de realidade, despersonalização, sonhos prazerosos ou não, perda de atenção, de habilidade, memória, aprendizado, elevação do humor, euforia, distorções, entre outros. Usuários de doses mais altas relatam experiência de saída do próprio corpo, de experiência de quase morte, como também flashbacks que podem dar dias ou semanas após a exposição, vômitos, amnésia, falas gestadas, entre outros, né, que são sensações de prazer que levam as pessoas a fazer uso da cetamina como uma droga, né,
para dar um sentimento bom. Também foi relatado em um artigo, né, observacional de pacientes que foram atendidos na Espanha, na emergência, devido ao uso de drogas recreativas, entre elas a cetamina, e foi apresentado pelos adolescentes, né, que foram até essas emergências, em grande parte os sintomas de agitação, diminuição de nível de consciência, ansiedade, vômito, palpitações e sintomas psicóticos.